Olá, meu irmão, minha irmã, olá você que tem buscado nas redes um conteúdo de crescimento espiritual integralmente comprometido com as Escrituras. Quero convidar você a conhecer o nosso curso à distância de catecúmenos. E então, nesse momento, nós estamos iniciando uma nova etapa. Nós, aqui da Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo, temos então a grande responsabilidade de formar pessoas convertidas, que foram alcançadas pela palavra do Senhor durante essa pandemia, mas também o nosso curso é voltado para uma atualização teológica. Talvez você que há muito tempo frequentou a classe de catecúmenos, o nosso desafio nesse momento é enganjar você a nova perspectiva, uma atualização de todo o contexto. E nesse momento, eu quero dizer a você que grande foi a oportunidade que essa crise nos deu, oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Nós temos duas atitudes, nós tivemos duas atitudes, duas propostas diante dessa grande pandemia: sentar e ficarmos prostrados, tristes, ou então improvisar, desenvolver, crescer durante essa pandemia. Então foi o que nós realizamos, sonhamos, projetamos e agora estamos executando esse projeto de fazer um curso à distância para a formação espiritual, para o crescimento espiritual de muitas pessoas que gostam da boa teologia reformada. Então, é um novo tempo e um novo momento. Sempre um novo tempo requer um novo momento para nossas vidas. Então, a aula de hoje é um período de introdução. Eu quero fazer você refletir que o convite do Senhor faz você pensar em muitas coisas, principalmente em mudança de visão, mudança de valores. Então, essa primeira aula nossa requer sobre isso. Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa primeira aula. Quantas vezes você ouviu, o título da seguinte forma: os valores do reino de Deus? Quantas vezes na sua juventude você ouviu ou foi criticado ou foi cobrado por pregações, palestrantes, pastores, que a sua conduta, a sua vida não era conforme ou conformidade com o reino de Deus? Então, muitas vezes isso não requer ou não só boas expectativas, mas eu quero trazer a você nesse momento que isso passou. Não é hora mais de apenas você achar que estão te cobrando, mas eu quero dizer a você que chegou a hora de você viver novos momentos na sua vida. Então, a Bíblia nos traz muitas intenções. A Bíblia muitas vezes não se encaixa conforme a nossa vida, e muitas vezes ao olhar a Bíblia, ao entender a Bíblia, nós ouvimos ou entendemos aquilo de uma forma tão negativa. E de primeira vista eu quero falar para você que tudo que a Bíblia vier como confronto é, na verdade, uma perspectiva nova, um conselho novo para um novo momento em sua vida. Entender uma porção da Bíblia de uma forma diferente, reter assuntos antigos de forma nova, de fato requer que tenhamos muita força, desejo de ter autoridade sobre esse assunto. Então, muitas vezes uma estrada abandonada por muitas pessoas. Muitas pessoas, ao chegar nesse momento, aceitam Jesus, são convidadas à frente, ouviram um apelo, foram até a frente, mas quando chega o momento de começar uma formação espiritual, quando são confrontadas muitas vezes a abandonar muitos valores que não são mais importantes, a partir daquele momento elas começam a achar que essa estrada é muito difícil. Eu quero dizer para você, não é. Basta apenas você rever conceitos e deveres. E a partir, principalmente do Sermão do Monte, ali em Mateus 7, Mateus 6, Mateus 5, ou Lucas do 6, versículo 20 ao versículo 49, vai nos trazer novos olhares, novas perspectivas, que não é apenas uma cobrança de deveres, mas também nos faz aprender, o que a Bíblia significa, o que a vida cristã significa, e nos faz ensinar, a bater na porta em busca daquilo que é muito importante, daquilo que é de extrema importância
para que nós, como crentes não frequentadores de igreja, mas discípulos do Senhor Jesus, que agora você não segue mais uma doutrina de uma igreja local, você segue a Cristo Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Então o meu convite nesse momento é como o filho pródigo. Ele entendeu que na casa do seu pai havia coisas muito melhores do que a sua decisão lhe fez experimentar. É como essa decisão de voltar depois de cometido muitos erros, depois de ter atropelado a sua própria vida, agora você quer de fato, de uma vez por toda, requerer a sua herança, que é direito seu, é seu direito. Então, antes de nós começarmos, sabe, de fato eu quero trazer para você alguns valores que você precisa entender. Na Bíblia, cada parte desses valores são encontrados a partir do ponto de vista de quem mais se interessa em buscá-lo. A tarefa do Espírito Santo como mestre, na sua natureza divina, é direcionar, é mostrar as tarefas que eu e você não podemos abrir mão de cumprir. Primeiro, trazer o reino de Deus até nós. Segundo, morrer por nós mesmos, isto é, esforçarmos em matar a nossa vontade e viver a vontade de Deus. Terceiro, levar o evangelho ao mundo através da sua vida de uma forma em comunidade, que é a igreja. Então, a terceira parte é, você precisa estar engajado numa igreja local. Quero desafiar você nesse momento a receber do Espírito esta porção do reino de Deus. E desafiar você a conhecer esses valores. E o mais importante, viver. Ore e busque em Deus qual é a área que Ele quer que você esteja engajado. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa para treinar ou para de fato disciplinar é ter um plano. Uma coisa muito importante que você vai começar a aprender a partir de hoje, você não precisa mais de motivação. Muitas vezes você pensou, se o dia amanhecer ensolarado, eu vou à praia. Muitas vezes você precisa de alguma motivação para ser feliz ou alcançar uma meta, ou alcançar novos hábitos. E quero dizer para você que basta apenas ter um plano. Você em disciplinar e se disciplinar dentro desse plano, você vai alcançar e vai muito além do que você imagina. Logo, o nosso plano hoje é você entender essa filosofia ministerial. Quando você vier nos acompanhar presencialmente ou mesmo que virtualmente você nos acompanhar, o nosso ministério tem essa filosofia. Primeiro, quando eu sou evangelizado, quando estou disciplinado no que o Senhor Jesus mandou eu fazer, que me aconselhou que era bom para eu fazer, eu consigo então viver, sabe, o evangelho verdadeiramente, automaticamente, como estilo de vida, eu consigo evangelizar. Quando eu vivo o evangelho de forma integral, na obediência daquilo que Jesus falou. E aí, eu penso, de fato, a igreja como uma engrenagem. Quando eu entendo que o Senhor Jesus me convidou, né, Ele me vocacionou para realizar, quando eu correspondo isso, de fato eu começo a me mover. E quando eu começo a me mover, automaticamente eu vou começar a mover a igreja local. É importante que você esteja agregado, sabe? Faça parte a uma igreja local. Quando você começa a se envolver com a igreja local, automaticamente você vai se deparar com um assunto chamado discipulado. Esse discipulado, quando você começa a ensinar tudo aquilo que alguém investiu em você, isso que estou fazendo com você, você vai fazer com uma outra pessoa. Quando você já começa a se mover como uma engrenagem, automaticamente, ao realizar o discipulado, você vai começar a mover todo um sistema de engrenagem. Automaticamente, a engrenagem de igreja vai se mover. E quando essa igreja começar a se mover, automaticamente, onde ela está instalada, as pessoas em sua volta, o mundo, o seu contexto ali, vão começar então a ser alcançados. E aí,
o nosso desafio é você agora entender que não apenas viver o Evangelho, não apenas ensinar o Evangelho, você vai começar a liderar, sabe, missões, trabalhos que vão fazer agora não só uma visão micro, mas uma visão macra. É o que o Senhor Jesus tem para você. A grande comissão nos faz pensar não apenas na minha vida, não apenas na igreja local, mas quando essa engrenagem começa a entender, nada vai mais me segurar, não apenas a condição geográfica ou a condição cultural, aonde o Senhor nos enviar, poderemos ser então grandes forças em prol do Evangelho ser ensinado e pregado. Ao entender o nosso plano, você precisa entender agora a nossa base, isto é, a matemática diz que a partir de 3 pontos estabelece um plano, isto é, estabelece um equilíbrio. Nós aqui pontuamos 5 coisas importantes, 5 pontos importantes para o avanço da nossa vida espiritual. Nesse processo de regeneração, nesse processo de conversão que você está vivendo, ou nesse processo de reanimação que você está vivendo, 5 pontos importantes para estabelecer a base espiritual. Primeiro, ter uma visão. Sabe, ter uma visão, o modo como você vai trabalhar, o modo como você vai chegar no teu objetivo. O nosso objetivo, como filhos de Deus, é continuar sendo aprovados por Deus. Isto é, viver uma vida de propósito. Isto é, compreender a chamada que o Senhor nos fez. Sermos discípulos que fazem discípulos. Quando você compreende essa visão, você vai amar essa visão. É o segundo ponto. Ame essa visão. Quando você entender como é que funciona toda a nossa igreja, todo o sistema de fazer discípulos, você precisa amar isso. Terceiro, seja flexível. É importante ser flexível. Por quê, pastor? Porque nem tudo está como nós imaginamos. A nossa mente, ela vaga, a nossa ideia viaja bastante. Então, quando nós somos flexíveis, entendemos que muitas vezes as outras pessoas poderão errar contra a gente. E aí, nisso, é necessário que você tenha bastante flexibilidade. E o quarto ponto é uma obediência bíblica. Enquanto onde você estiver, todos estiverem obedecendo a Deus, obedeça. É muito interessante você ser obediente. Todo e qualquer líder, quando ele entende que naquele ambiente a obediência é estabelecida, há paz, há prazer de conviver, há prazer de trabalhar. Quinto ponto importante, ser discípulo e discipular. Uma coisa muito desafiante que eu vivi no meu período de formação foi o isolamento, sabe? Uma coisa interessante, muitas vezes você chega na igreja, você faz todo o processo para o batismo, todo o processo de catequização, todo o processo de formação espiritual, mas é engraçado que do início ao fim, você faz de forma isolada. Não tem quem fale na sua vida, não tem quem ore por você, não tem quem te acompanhe. A não ser um pastor, a não ser você marcar um gabinete. Aí você começa a entender que o que mais falta muitas vezes nas nossas igrejas, como um todo, as igrejas tradicionais, é discípulo fazendo discípulo, mas o discípulo sendo discipulado por outro discípulo. Eu preciso de uma pessoa que fale na minha vida. E o meu conselho para você estabelecer a base da sua formação espiritual, tenha uma pessoa que fale na sua vida. Enfim, vamos lá começar a entender um pouco dessa visão. E é necessário você compreender isso que vai aparecer agora na sua imagem. O fruto é determinado pela raiz. De fato, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos uma sociedade, uma igreja que requer que você frutifique. Mas toda boa árvore que dê bastante fruto, ela precisa estar fundamentada sobre uma terra e as suas raízes aprofundadas nessa terra. Porque, de fato, quando você tem uma boa raiz, quando você é aprofundado naquele lugar, dificilmente você terá pouca resistência para resistir os intempéries do dia a dia. E a consequência de uma boa raiz vai ser os frutos gostosos, sabe? Aqueles frutos com mais paladares são porque as suas raízes,
As raízes da árvore, elas são profundas, elas são de boa qualidade, conseguem captar água e nutriente de todo o solo. Então, quando nós falamos que o fruto determina a raiz, é importante, aonde o Senhor colocar você aprofundar conhecimento, aprofundar a vida, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, ser obediente ao Senhor, entender a sua palavra, sabe? Quanto mais profundo você for, mais frutos saborosos você vai dar. E aí, quero começar a fazer você pensar sobre conceitos. E aí é interessante, a maioria dos conceitos de crescimento espiritual lidam com superfícies, com aquilo que é fácil, imediato, apenas estudando o fruto e negligenciando as raízes que produzem o fruto. Não é só apenas jogar, sabe, podar a árvore, é muito fácil podar. Não é só apenas podar a árvore, mas é entender que aquela raiz, ela está viva ou está morta. Não é apenas você dar uma ajudinha, enxertar coisa na árvore, é você entender o motivo pelo qual aquela árvore não frutifica. E eu quero fazer você entender que nesse momento, raiz são os conceitos. Muitas vezes, você vai entender que é muito importante conceituar ou dar novos conceitos novamente em tudo aquilo que você tem vivido ou praticado. Muitas vezes, a maior dificuldade de quem chega ou quem adentra uma vida que é discípulo de Jesus ou membro de uma igreja, é você novamente dar novos conceitos para tudo aquilo que você viveu até agora. Então, o meu convite nesse momento, para que você desenvolva uma vida espiritual, é ressignificar todos os conceitos que trouxeram você até aqui. Mas que padrão? A partir do que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia vai falar lá em João, capítulo 15, o verso 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, deixa eu colocar isso em prática. A partir de agora, tudo aquilo que você vivia, tudo aquilo que você experimentava, tudo aquilo que você tinha prazer, tem que estar em Cristo. E como é que eu posso entender isso, pastor? Como é que eu entendo que todo o meu prazer, tudo aquilo que eu fazia, tem que estar em Cristo? Se aquilo que você faz glorifica a Deus. Sabe, vai desde o futebol com os amigos até um hábito solitário. Você precisa entender que a partir de agora o seu objetivo é glorificar a Deus. Isto é, se aquele hábito que você tinha, ele glorifica a Deus, você pode anunciar o Evangelho e não ser envergonhado por causa disso. Viva intensamente, mas tudo aquilo que faz você pensar em ter uma alternativa, uma subvida, sabe? Uma vida escondida, não ser nada claro, não ser nada verdadeiro, por favor, conceitue hoje a partir desse princípio. Será o que eu estou fazendo? Será que eu gosto de fazer? Glorifica a Deus? É isso que Jesus está querendo falar. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, tudo que te trouxe até aqui, na verdade, muitas vezes nós conhecemos Jesus através de uma dor. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes, todo o processo de conceito que você já viveu ou está vivendo, te trouxe essa dor, te trouxe essa solidão, te trouxe esse desespero, que apenas só no Evangelho, ao ouvir o Evangelho, você pôde compreender. Então, entenda, meu irmão, nesse momento, sem mim, não podeis fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Então o meu conselho é, o que eu ando fazendo, glorifica a Deus, agrada a Deus, honra o nome de Deus? Isto é, se alguém me pega fazendo, vai falar assim, olha, ali vai um homem de Deus. Se não, o meu conselho é, ressignifique esse conceito que leva você a fazer isso. O que te motiva a fazer isso? Então pense novamente a partir, se isso que te leva a fazer aquilo, seja ele que não leve a glória do Senhor, pare e pense numa outra alternativa. Continuando nesse mesmo conceito de dar sentido novamente, de ressignificar os conceitos, o Salmo de número 1, o verso 1 ao 3 vai falar assim:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aqueles que não temem a Deus, tá? Não imita a conduta dos pecadores, nós somos pecadores, mas aqueles que não se arrependem, aqueles que ao cometer a falha, não reconhecem que aquela atitude não foi para a glória do Senhor, não tem vergonha, sabe? Nem se assenta na roda dos zombadores, aqueles que escarnecem. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada a ribeiros de águas correntes, a ribeiros de águas correntes, e dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. E o meu conselho para você, uma vez que você conceituar a sua vida a partir do que a Bíblia diz, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, essa primeira aula nossa, à distância do Catecúmenos, é fazer você entender e reavaliar aonde você está fundamentando todos os seus conceitos de vida. É sobre a tua palavra ou sobre a palavra de Deus? Então, o grande conselho que nós, que já estamos a alguns metros de distância sua, já experimentamos querido, não existe nada melhor, não existe culpa, não existe pecado, não existe lei que nos condene quando nós estamos sobre as palavras do Senhor. Então entenda nesse momento, querido, e aí vai aparecer uma imagem novamente na sua vida, aí na sua tela, Quero que você pense essa árvore como a sua vida, sabe, cultivando culturas saudáveis. Pensa lá. Olha a primeira imagem aí da esquerda para a direita, de uma árvore morta. Essa árvore está morta. Mas por quê? Olha onde as suas raízes estão. Só tem mentiras, pecados. Olha a segunda árvore. Ela pode aparentar uma vida, mas será que é uma vida ou uma sobrevivência? Porque olha, onde suas raízes estão fincadas? Num lugar muito muito heterogêneo, A verdade e a mentira também. Mas olha, querido, olha o excesso. Sabe, o excesso de mentira, muitas vezes, sabe, pode causar a neutralidade. É mais ou menos assim, sabe? Pense a figura do meio como um muro. Quem está em cima do muro? Quem sabe se hoje você quer viver como crente e amanhã ou daqui a pouco você desiste. Sabe, essa pessoa hoje está no céu e amanhã está no inferno. Essa dificuldade. Porque o conceito que eu quero mostrar para você e animá-lo, empolgá-lo a viver um novo conceito do Evangelho é isso daqui. É impossível dizer que no meio desses conceitos não existe mentira, mas quando você busca viver pelo Evangelho, a maioria dos conceitos, que é onde as raízes estarão fincadas, serão verdadeiras, porque o próprio Espírito manifesta em você conhecimentos, o próprio Espírito fala ao teu coração, o próprio Deus se revela como verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. Na nossa vida, nesse primeiro momento de conceituar essa crise de conceito, o nosso desafio eu preciso viver uma verdade. Eu não posso abandonar a verdade. E aí, agora, entendemos que você entendeu que você precisa estar fincado sobre lugares que darão vida às suas raízes, certo? Mas como escolher esses lugares? E aí vem então a próxima imagem. Quais são algumas das mentiras da cultura brasileira? A segunda pergunta: existem algumas mentiras chaves na nossa cultura de igreja? Então a primeira: quais são as mentiras da cultura brasileira? Olha, a nossa cultura, ela está cheia de mentira. Por exemplo, todo caminho leva a Deus. Será isso uma verdade ou uma mentira? Todos nós somos filhos de Deus. Será isso uma verdade ou uma mentira? Sabe, Deus não liga não se preocupa não, Ele já perdoou a sua dívida. Isso será verdade ou mentira?
Então vamos começar do início, queridos. É muito interessante que quando você começar a viver pelo Evangelho, o primeiro conflito será a cultura. A sua dificuldade de se inserir novamente naquele mesmo conceito de pessoas que você andava, vai ser levada à prova. E aí você vai começar a observar os seus amigos praticando coisas que agora você viu na palavra e ouviu da palavra que não agrada a Deus. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, nós seremos convidados a andar na contracultura. Isto é, eu não estou falando que vai existir um mundo profano e um mundo sagrado, mas na verdade, muitas vezes vai existir na nossa realidade a seguinte questão: o meu coração não está se agradando disso. Então, automaticamente, quando o teu coração já dá um sinal de que aquilo ali não está agradando a Deus, automaticamente é sinal de você pular fora dessa cultura. Então, quando você começa a imaginar que cultura então eu preciso agora viver, aquela que agrada o Senhor. Sabe, muitas pessoas imaginam assim: eu gosto muito de samba. O samba é de Deus? Sim, o samba é de Deus. Mas será que o lugar pelo qual que você anda para curtir um samba glorifica a Deus? O intuito de toda aquela sexualidade que muitas vezes o samba apresenta pode glorificar a Deus? Não estou falando que o samba não é do diabo, não estou falando nada disso. Todo ritmo é para a glória de Deus. Então, você pode muito bem ouvir muitas vezes uma música que glorifica a Deus, uma música que de fato fala daquilo que é bom no ritmo de samba. Não é pecado. Mas o pecado é quando aquela música me motiva a sensualizar, me motiva a beber, me motiva a viver uma realidade que me faz mal. Então, quando algumas mentiras da nossa cultura são reveladas como mentira, nós começamos a entender que muitas vezes aquele terreno não é lugar mais para estarmos juntos. A segunda pergunta: existem algumas mentiras chaves na nossa cultura de igreja? Sim, queridos, tem culturas muito erradas também, até dentro das igrejas. Sabe, a cultura de muitas vezes do dízimo, a cultura muitas vezes da chamada cobertura espiritual, a cultura muitas vezes de você compreender o que é certo e errado. Não é porque a Bíblia fala, mas é muitas vezes porque o líder está falando. Então, meu irmão e minha irmã, a chave mais hermenêutica, mais próspera de você nesse momento desenvolver é a chave do que a Bíblia fala e daquilo que você precisa responder. Isso glorifica a Deus? E aí eu quero você agora continuando sobre ainda essa abordagem das essências. A abordagem da essência. Essência, em vez de modelo. Sabe, quando você começa a desenvolver uma ideia de que qual é a essência a partir de agora, o que me faz escolher uma boa terra, o que vai fazer a minha raiz aprofundar, em vez de você escolher um modelo de igreja, um modelo de estilo de vida cristã, sabe, muitas vezes nós achamos assim: você sabe que aquela pessoa é cristã porque ela anda com roupa até aqui, porque ela tem um tipo de cabelo, sabe, porque ela fala de um jeito. Você entra num lugar que todo mundo fala uma língua que ninguém entende. Muitas vezes nós somos obrigados, somos abordados por modelos. Somos obrigados a nos moldar aquele modelo local. Mas o meu conselho para você é: a essência em vez de modelo, sabe, é muito melhor e muito mais leve, porque o convite do Evangelho é você desenvolver a essência do Evangelho na sua vida, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que as Escrituras diz, e não o modelo pelo qual as pessoas dizem para você que precisa ser feito. Sabe, é vida em vez de método. Quantas pessoas repetem coisas sem aquilo ter vida? Quantas vezes você já entrou numa igreja ou saiu de uma igreja que você foi obrigado a entrar naquele modelo porque senão você já estava começando a ser mal visto? Mas o verdadeiro convite do Evangelho é ter vida, é ter essência e não ter um modelo. Não se preocupe, eu quero te ajudar nesse momento. Aí vai aparecer novamente: qual o melhor modelo, pastor? Aquele que funciona para você, querido.
sabe? Isso requer mais reflexão sobre isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que precisa ter uma vida igual ao vizinho. Não é. O Evangelho faz você colocar a mão aonde você alcança. Claro, quando aquilo que funciona leva para a glória de Deus, continue. Pense nisso. Existe um adágio chinês que diz assim: não me importo se é um gato branco ou um gato preto, desde que pegue o rato, é um bom gato. Muitas vezes nós escolhemos, sabe, focamos nos modelos e não na essência, e não naquilo que representa vida para nós. E o meu conselho para você: foco na essência, naquilo que é verdadeiro. A partir de agora, nesse momento, nessa classe catecúmenos, tudo agora vai te fazer pensar na essência e não no modelo, na doutrina e não na prática. Porque automaticamente, quando você desenvolve, sabe, o desenvolvimento saudável, que traz vida, que gera vida, você vai muito mais além do que aqueles que desenvolveram através do modelo. E aí vai uma outra pergunta: quais são as essências da vida espiritual na igreja? E aí estou usando aqui um livro muito interessante, As 7 Essências da Igreja. Ele diz o seguinte, que o primeiro é relacionamento. A igreja precisa ter relacionamento saudável. Segundo, participação. Você precisa se engajar na igreja pelo qual você está iniciando o teu novo tempo. Terceiro, a capacitação, a vontade de treinar, a vontade de crescer, a vontade de estar, sabe, engajado na igreja. O quarto, o foco em Jesus. Se em algum momento a tua caminhada vai ser agradar as pessoas, foi porque você perdeu o foco de Jesus. A quinta essência da igreja, sabe, a partir desse momento que você vai fazer parte dessa igreja, o batismo nessa igreja, a profissão de fé nessa igreja, o seu foco também precisa ser no evangelismo e na multiplicação. Você não pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sem ganhar uma alma para Jesus, sem discipular uma pessoa. Eu não posso falar que a minha vida espiritual está em ordem se eu não tenho ganho pessoas para Jesus, se eu não tenho evangelizado, se eu não tenho cumprido a minha missão. Querido, você precisa fazer parte de algo, uma rede, uma força de jovem, uma força infantil, sabe? O trabalho com homens e mulheres maduros, sabe? Você precisa estar inserido ali, porque se você não estiver, muitas vezes, inserido em pessoas semelhantes, muitas vezes você vai achar que o todo não tem sentido. Então, por exemplo, pastor, eu sou jovem, tenho 18 anos. O meu conselho é: se engaje no trabalho de mocidade. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe, ganhar jovens, jovens ganham jovens, jovem discipula jovens. É interessante você entender. E a sétima, estrutura adaptáveis. Queridos, se você está numa igreja que não tem uma estrutura adaptável, sabe, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, pula fora. O meu conselho para você, porque nós entendemos que uma igreja reformada é uma igreja que está sempre se reformando. Não existe nada que não seja reformável na igreja. Todas as estruturas da igreja são adaptáveis, menos a essência dela, que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta a ser e realizarmos. Querido, a essência lida com valores. Seus valores são importantes. Então, automaticamente, você precisa ter cuidado. Antes de mudar qualquer coisa, antes de transformar qualquer coisa, antes de você falar que está tudo errado, você precisa ter o cuidado, porque você está chegando num lugar onde muitas pessoas já estão. Se você falar para que aqueles valores delas estão errados até agora, você pode causar um dano muito grande. Então, o meu conselho para você: lida com valores. Você está cuidando com coisas importantes. Os seus valores são importantes. Deve estar aparecendo na sua imagem também. Mas olha,
quero dizer mais uma vez para você, cuidado. Cuidado nesse momento, porque a partir de agora, eu já tenho experiência nisso, de muitas pessoas receberem a Cristo no seu coração, entender a sua vocação, mas quando começa a fazer mudança, elas imaginam que precisam ser drásticas. Elas acham que aquelas mudanças são automáticas, uma vez que aquela água, né, aqui nós trabalhamos com aspersão, nós vamos explicar mais lá na frente isso, quando jogamos a água sobre a cabeça, as pessoas imaginam aquele momento ali, a partir daquele momento ela é diferente, mas não, cuidado, meu conselho para você, você vai continuar o mesmo Antônio, a mesma pessoa. Então, cuidado, mudar a estrutura sem antes mudar os valores significa desastre. O que são valores? Valores são prioridades interiores que se expressam consistentemente em ações concretas. Sabe, quero dizer para você, todos têm valores. Você tem valor? Mas o que você valoriza? Quando nós falamos de valores, é tudo aquilo que você vai valorizar, tudo aquilo que para você é valioso e você não abre mão, é disso que nós estamos falando. Valores declarados frequentemente não são valores verdadeiros, mas aquilo que ocupa o seu tempo. Muitas vezes, por exemplo, nós valorizamos o evangelismo, oração e missão, mas se você o valorizasse, estaria nesse momento empenhado em fazer evangelismo. Sabe? É isso que eu quero que vocês comecem a entender. O que é importante hoje para você, pastor? O que precisa ser importante hoje para mim? Valorizar os valores. O teu período agora é conhecimento, crescer no conhecimento. Então, valorize tudo que for dito a você. Valorize tudo que foi ensinado a você. Valorize tudo que você está aprendendo, desde uma leitura de um versículo, desde uma memorização de um versículo, até talvez doutrinas reformadas, mais profundas, que exigem um conhecimento mais, um ferramental mais poderoso. Então, hoje, valorize aquilo que você está recebendo. Querido, quero encerrar você dizendo assim: as pessoas fazem o que valorizam e valorizam o que fazem. Isso é primordial. A partir de agora, você vai lidar com tantas pessoas falando: para com isso, você vai dar dízimo, pastor, para com isso, você está doido, negócio de igreja é a maior furada. Não pense, não deixam eles desvalorizar o que você começou a valorizar agora. Pelo contrário, valorize. E muitas vezes a melhor saída é o silêncio. Sabe, talvez a arte do seu coração, o desejo de evangelizar, trazer todo mundo, a experiência, calma. Cada coisa no seu devido tempo. Então, as pessoas fazem o que valorizam e valorizam o que fazem. Como você pode discernir os valores? Como você pode? Não é perguntando, observando em que as pessoas investem seu tempo, energia e dinheiro. E aí, você vai começar a observar que a grande boa parte das pessoas tem investido o seu tempo, a sua energia e dinheiro naquilo que não são importantes, naquilo que não tem valor. E a partir de agora, a sua cosmovisão cristã reformada vai fazer você enxergar e observar que o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro precisam cooperar para a glória de Deus. É isso que eu quero que você enxergue. A sua cosmovisão, a partir de agora, precisa então ter valor. Que valor é isso? É tudo aquilo onde eu dedico o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro. Compreendendo mudança de valores, é possível mudar valores, sim, mas leva tempo. Mudança de valores da igreja deve começar com você. É interessante que numa igreja tradicional como a nossa, nós temos recebido muitos jovens. E automaticamente os jovens criam ideias e valores que muitas vezes
os mais antigos e idosos já não valorizam mais. E aí nós começamos a criar aquele atrito, não, precisamos mudar a igreja, precisamos mudar. O problema não está na igreja, mas estão nos valores. Porque ao tempo vai passando, começamos a valorizar coisas que ainda jovens nós não valorizávamos, ou deixamos de valorizar. É muito importante entender que uma igreja equilibrada nos valores, onde ela investe mais tempo, precisa ser bom para todo mundo. Então, mudança de valores de igreja, onde você vai ser inserido, leva tempo, mas precisa começar em você. Antes de você falar mal do pastor, do presbítero, do diácono ou do presidente da sua sociedade, comece a exigir mais de você mesmo. E aí queremos concluir trazendo uma grande revisão nesse final. Mudar valores leva tempo. Essa é a nossa primeira aula do Catecúmenos. Faz você pensar agora, a minha cosmovisão, eu estou em obra, mas cuidado, não corra depressa. O seu processo de formação espiritual requer que você entenda que mudar valores leva tempo. Sabe, deixar aquela velha vida e viver uma nova vida requer que nesse momento você mude os valores. E todos esses valores, novos valores, precisam levar você a viver uma vida que glorifica a Deus. Muito obrigado por você ter acompanhado essa nossa aula. Em breve, semana que vem, teremos mais uma aula do nosso Catecúmenos à distância. Que Deus te abençoe, graça e paz. Um grande e forte abraço do pastor Gabriel para você. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento especial. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, potencialize nos teus servos a capacidade de mudar valores. Valores esses que antes levavam para a morte, estavam levando para o inferno, agora levarão para uma vida de paz, de gozo e de prosperidade na sua presença. Então, o Espírito Santo de Deus, alcance esses corações, mas potencialize de tal forma que eles venham compreender todas as áreas da sua vida que precisam ser redefinidas. Nos ajude nesse primeiro momento, nos abençoe nesse projeto, nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Entre no Facebook da nossa igreja, Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo. Procura lá no Instagram da igreja, @IPB Parque do Carmo ou IPB Carmo. Você vai achar, não é tão difícil. E continue, entre em contato no próprio YouTube. Então seja nosso companheiro nessa jornada. Em breve estaremos lançando mais novos cursos para que você continue sendo guiado a uma formação espiritual madura com uma cosmovisão reformada. Um forte abraço, até a próxima.